Shalom Aleichem, a paz do Senhor, alunos. Hoje começaremos uma jornada pelos textos do Antigo Testamento para destacar, para ressaltar alguns aspectos de ordem teológica. E numa espécie de introdução, gostaria de esclarecer que vamos trabalhar com a textualidade. Não é nossa intenção ou princípio trabalhar com uma abordagem alegórica das Escrituras Sagradas. Então, ainda que o texto do Antigo Testamento nos conduza a aspectos simbólicos e tipológicos, eles não devem ser confundidos com uma interpretação alegórica das Escrituras. Nossa abordagem é textual, literal, exegética, segundo os princípios da exegese bíblica. Portanto, o texto bíblico explica, esclarece o próprio texto. Estarei utilizando uma edição e uma tradução segundo o melhor texto fiel, baseado, portanto, no textos receptus, e procurando usar o texto em português com algum esclarecimento de termos hebraicos. Esses termos hebraicos nós vamos procurar colocar de forma transliterada para que cada um possa ter acesso a esse material. Além disso, o curso está oferecendo aos alunos uma apostila com detalhamentos outros, com explicações, e eu acredito que o Senhor haverá de nos oferecer, nos propiciar um bom estudo, um bom aprofundamento em alguns temas relevantes no texto bíblico. Para começar, vamos usar a expressão com que o próprio texto inicia, Bereshit. Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, é um termo que não deve ser entendido apenas de forma cronológica, como um marcador temporal, mas, sobretudo, como uma introdução a um texto que vai trazer os princípios da palavra de Deus. No princípio, significa que o princípio de tudo aquilo que Deus vai revelar está ali. E logo em seguida o verbo bará, um verbo especial. É um verbo hebraico especial porque só pode ser conjugado tendo como sujeito o termo Elohim. Não há outro sujeito para o verbo bará, apenas Elohim bará. E o verbo bará é composto por 3 consoantes, bet, resh e aleph. Se nós lembrarmos, bet é a letra de ben, filho, resh é a letra de ruach, espírito, aleph é a letra de Abba, pai. Então, no princípio, o Pai, o Filho, o Espírito de Deus criaram os céus e a terra. A beleza do uso desse termo também é que bará é um verbo que significa criar, havendo algo antes ou não, ainda que creiamos plenamente que a criação é a partir do nada. Ainda assim, o verbo bará pressupõe que aquele que cria não precisa de material anterior para criar, não precisa explicar as motivações para a criação, não precisa definir propósitos, ele é soberano em toda a criação. Assim que, sabiamente, Davi usa o mesmo verbo ao pedir ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, aproveitando alguma coisa do antigo Davi ou não, tendo de fazer novas todas as coisas, explicando o motivo pelo qual o Senhor vai me transformar ou não. Não importa, Senhor, cria em mim um novo homem, um coração novo, um coração puro. Esse é o verbo da criação. O Senhor cria. Elohim bará. E como nós entendemos que
o texto do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, esse texto foi escrito de forma uncial, ou seja, sem divisão de capítulos, de versículos ou mesmo de palavras. Nós não vamos pretender colocar uma teologia de queda e de destruição de uma criação primeira entre o primeiro e o segundo versículos, porque num texto uncial não há lugar para isso. Embora as interpretações possam ser variadas, nós não temos como defender, pelo estudo textual, uma teologia que se insira aqui. Sim, mas a terra era tohu e bohu, ela estava sem forma e vazia. Ora, estar sem forma e vazia para o conceito judaico não significa um problema. Estar sem forma significa estar propenso a ganhar uma forma. E estar vazio significa estar propenso a ser cheio. Da mesma maneira, o Senhor viu a nossa substância ainda sem forma. Isso não significa que estávamos caóticos no ventre de nossas mães. O conceito de caos não é um conceito textual bíblico, é um conceito grego. Caos é um deus grego terrível. E nós não encontramos essa palavra no texto bíblico. Então, ou dizemos que no princípio era o verbo, ou diremos que no princípio era o caos. A ideia de caos é uma ideia grega, é uma ideia helênica, de um deus grego terrível. E o texto bíblico original, hebraico, não contém essa ideia. Nós não podemos inseri-la aqui. A terra ser tohu vebohu significa apenas dizer que ela estava pronta a ser tocada, transformada, operada pelas mãos do Criador, pelo Espírito, pelo ruar de Deus, que se movia sobre a face das águas. Também o outro aspecto importante a destacar é o termo Yom, traduzido como dia, mas nós sabemos que o dia de 24 horas não pode ter sido o dia inicial, pois a marcação das 24 horas só vai acontecer depois que os luminares forem estabelecidos. Então, é perfeitamente possível entender que Yom se refere a uma etapa de tempo que nós não podemos precisar qual seja. Não há aí uma tentativa de conciliar a ideia evolucionista e a ideia criacionista. Apenas estamos nos focando no texto e no termo como ele é. O Senhor cria todas as coisas, o Senhor as faz perfeitas, e destaco ainda a expressão com que ele encerra etapas da criação. E diz o texto, na nossa tradução, e assim foi. Vayehi-hem. Vayehi-hem não tem a sua melhor tradução como e assim foi. Na verdade, a tradução literal é e foi sim. Então, o Senhor não está preocupado em dizer como foi, apenas que foi, que ele operou, que ele criou e foi sim. E aí nós temos a criação do homem, a criação da mulher, o estabelecimento da primeira família e da descendência desse homem. Ora, teologicamente, eu preciso destacar uma sequência de nomes que vai anteceder o dilúvio. Como o nosso curso aqui não é um curso de introdução ao Antigo Testamento, eu suponho e parto do pressuposto de que o aluno já está inteirado dos detalhes da narrativa. Então, nós estamos aqui pontuando algumas coisas que são teologicamente importantes. Por exemplo, nasceu, é feito Adão, e Adão significa adumá, terra. Literalmente, o seu nome significa terroso. Ele é o terroso, que será pai de Sete. Sete aqui nada tem a ver com o numeral 7, que em hebraico seria Sheva. Sete significa substituto ou
substituto apontado, e que será pai de Enosh, nome que significa mortal. Enosh será pai de Quenã, cujo nome significa sofrimento. E Quenã, pai de Maalalel, que significa o Elohim bendito. De Maalalel nascerá Yared, que é um verbo no futuro. Significa descerá. Yared dará luz a Enoque, que significa ensinamento, instrução. E Enoque será pai de Metusselá, Matusalém. Matusalém significa sua morte trará. Estranho nome para se dar a uma criança. Sua morte trará. Metuselá, pai de Lameque. Lameque é um objeto indireto. Lameque, para o desesperado. Você já pensou? Nascer uma criança e essa criança receber o nome de para o desesperado? Parece uma coisa sem sentido, sem lógica, deslocado. Lameque é pai de Noa, que significa conforto, consolo, descanso. E agora nós vemos que, numa época em que as pessoas se apresentavam segundo as suas genealogias, a citação dos nomes traz uma mensagem. Dessa forma, o terroso, sendo ele um substituto apontado, mortal, viria com sofrimento, mesmo sendo ele o Elohim bendito. Ele descerá, trará ensinamento, e sua morte trará para o desesperado o consolo, o conforto, o descanso. Quando Noa entra na arca, ele carrega consigo a mensagem do Elohim bendito que um dia desceria, trazendo consolo para o homem desesperado. Toda a mensagem do Evangelho entra na arca, junto com Noa e com os seus filhos, para que pudesse essa mensagem depois ser repartida por toda a humanidade. Vejam que nós não estamos falando de uma revelação progressiva. Nós estamos trazendo aqui uma visão e uma ideia de uma revelação que é plena, completa e profunda desde o seu início, e que apenas vai sendo compreendida pelo homem no passo a passo da sua caminhada. Noa carrega consigo o evangelho eterno na arca. Junto com ele, seus 3 filhos, Sem, Ham e Afé. Por favor, ressaltando aqui que, segundo a história, segundo a narrativa, Ham não foi amaldiçoado. O nome dele não é cão, o nome dele é Ham, que significa quente, e Afé significa bonito. Shem ou Sem, porque o Shim vai variar a sua pronúncia conforme a colocação de um pequeno sinal que nós não temos no texto original. Então, ou ele é o ungido, o cheio de gordura, ou ele é aquele que carrega o nome. Ora, não importa. De fato, as 2 ideias se cumprem nos semitas. A partir dos semitas vem Abraão e as alianças e a revelação e a promessa e Davi, o filho de Davi. Nós, brasileiros, temos a graça de sermos o resultado de toda essa mistura étnica. Então, eu gosto de dizer que somos ungidos, somos bonitos e somos quentes. Ham, apesar de ter visto a nudez de seu pai, de ter ferido ali o respeito à autoridade, não é amaldiçoado. O texto é claro quando diz: maldito seja Quinaã, filho de Ham. E os cananeus não habitaram o continente africano, mas habitaram a terra dos cananeus.
Então, não há respaldo teológico que foi buscado pela Igreja de Roma em tempos antigos para justificar a escravidão dos povos africanos. Esse respaldo não está nas Escrituras Sagradas. Não há base teológica para dizer que as nações africanas foram amaldiçoadas. Não existe essa maldição. A maldição repousa sobre o neto de Noé. Por que Noé não amaldiçoou o filho, que o viu desnudo, mas o neto? Eu não sei por quê, mas glorifico a Deus por sua compaixão, por sua misericórdia, que restringiu o peso dessa maldição sobre os povos da terra de Canaã. E mesmo estando essa maldição sobre eles, vamos lembrar que esses povos que ali se multiplicaram, que ofenderam a Deus, que fizeram sacrifícios humanos, que fizeram coisas abomináveis diante de Deus, mesmo assim, só foram expulsos das suas terras depois de 400 anos do povo judeu no Egito. Por que não antes? O texto diz, porque ainda não havia se cumprido a medida da afronta dos povos daquela terra. Veja a graça, a justiça de Deus, que aguardou, mesmo em detrimento do sofrimento de um outro povo, mas aguardou para que a terra somente fosse possuída depois que a medida das afrontas chegasse ao seu limite. Ora, nós temos aqui em Gênesis a beleza da multiplicação dos povos, a beleza da sua distribuição sobre a terra, conforme os seus descendentes se espalham, e a beleza da aliança, do chamado feito por Deus a um homem chamado Abrão, um semita, habitante de Ur, dos caldeus, a quem o Senhor dá uma ordem, ler-lerá. Não é sai, não é vai, é sai-te, vai-te. Essa tradução, que algumas Bíblias antigas ainda preservam, é a melhor que nós temos. Sai-te. Qual a diferença? Há uma diferença enorme. Se eu digo ler-lerá, eu estou dizendo sai, mas não sai sozinho, não. Sai e leva todo o teu ser junto. Sai-te. Sai todo. Sai inteiro. Sai sem olhar para trás. Sai e carrega o teu ser contigo. A tua bagagem é o teu ser. Sai inteiro. Esse é o chamado de Deus a Abraão. Esse é o chamado que Deus faz a ele e que ele cumpre, que ele obedece, carregando consigo a sua meia-irmã Sara e também o seu sobrinho. Não é errado o fato de Ló ir com Abraão. Não é errado. Afinal, havia um compromisso de Abraão como tio daquele jovem órfão para poder fazê-lo caminhar. Na verdade, o erro de Ló acontece mais tarde, depois de prosperar, depois de crescer, depois de seus trabalhadores se multiplicarem, quando então ele tem uma oportunidade de ter um gesto de excelência, de dizer, se meus trabalhadores estão contendendo com os teus, meu tio, eu vou despedir os trabalhadores, eu vou matar o rebanho, eu vou fazer um churrasco, eu vou vender as ovelhas, mas eu vou caminhar com o ungido, com o abençoado. Foi uma pena, Ló perdeu essa oportunidade, mas essa oportunidade é restaurada. Uma descendente de Ló, uma moabita, chamada Ruth, um dia tem a oportunidade de voltar à terra dos seus ancestrais, ou de caminhar junto a uma mulher judia, idosa, viúva, sofrida. E ela dá a resposta que Ló deveria ter dado naquela ocasião. Onde tu fores, eu irei também. Onde tu pousares, também pousarei. Teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. A oportunidade de ter uma atitude de excelência é rara, é pontual e deve ser aproveitada. Ló perdeu a oportunidade, mas
Rute, a moabita, a aproveitou e reverteu para uma descendência moabita. Um mal que o seu ancestral não soube, infelizmente, impedir. Qualquer tempo, qualquer povo, em que alguém entenda onde está a bênção, onde está o Senhor da bênção, e decida segui-la, ali o Senhor guiará, levantará a semente, e dessa semente podem vir reis, ungidos, sacerdotes, abençoados, para abençoar a terra. E daqui a pouco prosseguimos pelas páginas da Escritura Sagrada. Atenção! O que você está prestes a ver pode marcar um novo tempo em seu ministério. Uma oportunidade real para se preparar para pregar e ensinar a palavra de Deus com confiança, autoridade e excelência, tornando-se um instrumento eficaz nas mãos do Senhor para alcançar e transformar corações. Você está aqui hoje porque sabe o peso e a responsabilidade que é pregar a palavra. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, a Bíblia nos diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Isto significa que cada um de nós tem um papel essencial no reino de Deus. Quando você se prepara, quando você se dedica a conhecer a palavra, você fortalece não apenas o seu ministério, mas todo o corpo de Cristo. E é por isso que a Academia de Pregadores existe, para capacitar cada membro deste corpo, para que juntos nós possamos servir com mais excelência, mais entendimento e mais amor. E foi com este mesmo propósito de unidade e crescimento que nós criamos o Super Combo de Teologia, uma formação completa que une 3 grandes pilares que eu vou mostrar para você agora. O primeiro pilar é o Bacharel em Teologia, um curso avançado com 14 módulos profundos que vão te conduzir ao entendimento sólido da palavra e de suas doutrinas fundamentais. Entre os professores aqui do nosso Bacharel em Teologia, temos nomes de grande referência no cenário teológico, como o pastor César Moisés, que ministra sobre teologia pentecostal, a professora Sara Cavalcante, com teologia bíblica do Antigo Testamento, e o pastor Elianai Cabral, ensinando ética e moral cristã. Este, portanto, é o Bacharel em Teologia. 14 módulos, um curso online completo, material impresso que enviamos para os alunos e é o primeiro pilar do nosso Super Combo de Teologia. Além dele, nós temos também a especialização em escatologia bíblica. Esta especialização possui 6 módulos e é um mergulho no estudo das profecias e dos eventos do fim dos tempos, trazendo clareza e revelação sobre um dos temas mais procurados da teologia. Esta formação conta com grandes mestres da palavra, como o pastor Napoleão Falcão, o pastor Osiel Gomes e o pastor Juliano Fraga, todos trazendo uma visão bíblica sobre o fim dos tempos. Esta especialização é o nosso segundo pilar do combo da teologia. E por último, temos o terceiro pilar, a especialização em onomatologia, ministrada pelo pastor Elias Soares, que conta com 12 módulos e um livro com mais de 1000 páginas, onde você vai conhecer o poder e o significado dos nomes de Deus, dos personagens e também dos lugares bíblicos. Este é o combo de teologia, com 3 cursos, aliás, os 3 principais cursos da Academia de Pregadores. Neste combo, você tem acesso por 5 anos a todo o conteúdo
E com dedicação, você pode concluir tudo dentro deste período e, ao final, conquistar 3 formações completas em teologia. E tem mais, além destas 3 formações, você ainda vai receber 1 ano de acesso ao plano Premium da Academia de Pregadores, que te dá o acesso completo aos cursos da plataforma e também aos novos lançamentos que chegarem durante o seu ano de assinatura. Todos os cursos aqui da Academia de Pregadores, eles possuem certificado reconhecido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Ou seja, cada formação que você concluir, seja o bacharel, a especialização em escatologia ou a de onomatologia, vem com o seu diploma, garantindo o reconhecimento dos seus estudos. Eu tenho aqui, inclusive, o nosso diploma do bacharel em teologia, com todas as informações do curso, todas as disciplinas e também no verso o aluno vai encontrar todas as notas que ele obteve durante as provas que ele fez durante o bacharel. E é claro, além do acesso à plataforma, você também vai receber os materiais físicos, esses que eu mostrei aqui para você, são materiais exclusivos de estudo dentro de cada curso e eles vão chegar aí na sua casa. E tem mais um benefício especial também. Ao se tornar aluno, você passa a fazer parte do nosso grupo VIP, que é um espaço exclusivo para os alunos da Academia de Pregadores, onde você vai receber conteúdos, avisos de novos estudos, mensagens e também vai poder interagir com outros irmãos e irmãs que já estão nesta mesma caminhada. É um lugar de comunhão, de aprendizado, de edificação mútua, porque nós acreditamos que ninguém cresce sozinho no reino de Deus. Tudo isso para que você tenha a liberdade para estudar aonde você quiser, na sua casa, no trabalho, na viagem, para viver uma experiência completa no aprendizado da palavra de Deus. E não sou só eu que estou dizendo isso. Veja agora o que os nossos alunos têm vivido depois de se aprofundarem nos estudos da palavra. Há 3 anos atrás, uma aluna decidiu dar um passo de fé. Ela contou que antes ela tinha uma aversão à teologia. Achava que se estudasse, ela poderia até se desviar. Mas, numa madrugada, uma palavra começou a martelar na sua mente: exegese. Sem entender o significado, ela foi pesquisar e descobriu que Deus estava lhe dando uma direção para estudar a sua palavra. Pouco tempo depois, ela viu um anúncio da Academia de Pregadores no Instagram e desde então já são 3 anos estudando a palavra de Deus. E ela diz que tem aprendido tanto que simplesmente não consegue parar. Em uma das nossas formaturas recentemente, um dos alunos compartilhou o que esse tempo de estudo significou para ele. Veja o que ele disse. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Suério dos Santos, tenho 58 anos. Sou da cidade de Porteirinha, Minas Gerais. Estou aqui para a realização de um sonho, uma conquista, e agradeço a Deus por isto e a Academia de Pregadores, que tem me proporcionado essa oportunidade. E sinto feliz por estar fazendo parte da primeira turma de formandos do Bacharel em Teologia aqui da Academia. Foram muitos dias, muitos meses, uma caminhada longa, mas compensadora. Muito esforço, muita disposição nos estudos, mas vencemos. Aqui chegamos e muito grato a Deus. E aos professores, não tem como assim citar um professor em particular, foi todos. Professores foram de muita excelência. Um conhecimento que passou para todos nós e hoje estamos formando um conhecimento ímpar e somente a Academia de Pregadores pode estar oferecendo aí para os seus alunos. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, minha esposa e minhas filhas, que muito têm me apoiado também nesse estudo e me incentivado a continuar desses estudos, estudando e não desistindo, não desanimando. Obrigado a todos e fiquem todos na paz do Senhor. Histórias como esta mostram o poder do ensino da palavra. Mostram que quando alguém decide estudar, se dedicar e buscar o entendimento, o ministério muda e a vida muda junto. E uma outra aluna que cursou a especialização em escatologia resumiu o nosso propósito em uma mensagem. Ela disse: somente comecem. Deus nos dá sabedoria, mas nós precisamos buscar entendimento.
Para quem quer aprender para si mesmo ou para pregar, vale muito a pena. O discernimento e o conhecimento abrem os nossos olhos para o convívio espiritual, especialmente nas igrejas, porque pregar não é só subir no púlpito e falar o que vem à cabeça. Muitos afastam almas por falta de preparo. Então estudem, busquem, para que o Espírito Santo possa usar vocês da melhor forma. E estes são apenas alguns dos milhares de testemunhos de quem decidiu se capacitar. Gente simples, com histórias diferentes, mas com o mesmo propósito: conhecer mais a palavra de Deus e servir com mais excelência. E agora, neste tempo, chegou a sua vez. A oportunidade está diante de você. Agora nós vamos à parte que você mais estava esperando nesta noite. Em alguns instantes, a abertura das matrículas do Super Combo de Teologia. Como eu já te expliquei, este combo é formado pelos 3 pilares principais da Academia de Pregadores: o bacharel em teologia, a especialização em escatologia bíblica e a especialização em onomatologia bíblica. E ainda, como bônus exclusivo, você recebe o Plano Premium, que te dá acesso a todos os cursos da plataforma e também aos novos lançamentos que vão te acompanhar nesta caminhada de construção e crescimento, para você servir com excelência no reino de Deus. Se a gente fosse colocar em números o valor real de tudo aquilo que você está recebendo aqui, as horas de estudo, a dedicação dos professores, as gravações em alta qualidade, o material físico que você vai receber, o suporte, a estrutura deste combo, ela valeria muito mais de R$30 mil. Porque não se trata só de um curso, mas de uma formação completa que pode transformar o seu ministério, o seu ensino e até a sua forma de enxergar a vida com Deus. Mas nós sabemos que o propósito da Academia de Pregadores vai além dos números. O nosso objetivo é que qualquer pessoa que tenha sede da palavra tenha a oportunidade de aprender com excelência. E é por isso que o valor do Super Combo de Teologia não é R$30 mil. Quem já conhece a Academia de Pregadores sabe o valor que estes estudos têm. A onomatologia bíblica, no valor normal, tem um investimento de R$ 1.245, a escatologia bíblica, R$ 1.494 e o bacharel em teologia, R$ 2.394, que somando tudo daria R$ 5.133. Este combo foi pensado para quem realmente deseja ouvir, entender e viver a palavra de Deus, porque o inimigo quer exatamente o contrário, quer um povo ignorante da palavra. E a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É isso que nós estamos lutando contra a superficialidade, contra a falta de preparo, contra o hábito de subir no púlpito para falar o que vem à mente do homem e não o que vem da palavra de Deus. Aqui você vai aprender a verdadeira interpretação da palavra de Deus, com professores altamente qualificados, com homens e mulheres que dedicaram anos de estudo na oração e também no ministério, para que agora você tenha tudo isso em suas mãos, aí mesmo na sua casa. Esse combo é para quem não quer ser apenas mais um, mas para quem quer ser um servo, um instrumento e uma referência no reino de Deus. E é por isso que nesta noite o valor não será nem 30 mil, nem 5.133. O Super Combo em Teologia da Black Friday da Academia de Pregadores está sendo liberado por apenas 12 de R$ 202,58 no cartão de crédito, ou se você preferir, em 6 de R$ 405,16 no boleto ou no Pix. 3 grandes formações, 5 anos de acesso, 1 ano inteiro de plano premium. Tudo isso com um super desconto de Black Friday, para que nada te impeça de viver o que Deus tem para você. Agora, antes da gente liberar o link, de abrir as matrículas, eu quero te mostrar
exatamente como fazer parte desta jornada. São 3 passos simples para você fazer a sua assinatura. Primeiro passo, clique no link de assinatura que vai ser enviado lá no grupo de WhatsApp ou no link que será fixado aqui nos comentários. Se ainda não tiver um cadastro, preencha ali os seus dados com atenção, pois eles serão usados para a gente enviar aqui também os materiais para sua casa. No segundo passo, escolha uma forma de pagamento, cartão de crédito ou boleto bancário e Pix. Depois, preencha as informações e ajuste o número de parcelas da forma que ficar melhor para você. Terceiro e último passo é só clicar no botão Assinar Agora e pronto! A partir deste momento, você já faz parte da Academia de Pregadores. E que alegria poder dizer isso! Lembra do que eu falei lá no começo? Que o que você estava prestes a ver poderia marcar um novo tempo em seu ministério? Pois é, este tempo começa agora. A partir de hoje, você entra em uma nova fase de crescimento, de preparo, de revelação da palavra de Deus em sua vida. E pode ter certeza, o Senhor se alegra com quem decide buscar entendimento e se aperfeiçoar para servir melhor. Agora, deixa eu te lembrar tudo que está incluso nessa decisão poderosa que você acabou de tomar. São 3 formações completas com os melhores mestres de teologia da atualidade, o bacharel em teologia, a especialização em escatologia bíblica e a especialização em onomatologia bíblica. Você terá 5 anos de acesso total para estudar no seu ritmo, de onde você quiser. É claro que você pode terminar os cursos num prazo muito menor. Depende do seu ritmo de estudos. Além disso, você recebe 1 ano de plano premium, com acesso a todos os estudos e a todos os novos lançamentos de cursos dentro da plataforma. Os certificados reconhecidos pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e diversos outros ministérios, tanto no Brasil quanto no exterior, garantindo credibilidade e seriedade ao seu aprendizado. Ainda materiais exclusivos de cada curso que serão enviados diretamente para sua casa. E por último, suporte disponível para te ajudar, grupo VIP para conversar com outros alunos, um espaço de comunhão para os alunos da Academia de Pregadores. E agora chegou o momento mais esperado desta noite. Nós vamos liberar o link oficial do Super Combo de Teologia. Mas atenção, pois as vagas podem encerrar rapidamente por se tratar da melhor oferta da nossa história. O link vai ficar fixado aqui nos comentários e vai ser enviado lá no grupo de WhatsApp também. Se prepare e venha conosco nesta grande jornada de conhecimento. Vamos juntos? Vamos fazer uma contagem regressiva? Aqui na tela mesmo? Põe pra gente aí, Gustavo. Em 3, 2, 1, está liberado o link do Super Combo de Teologia liberado para você. Você pode clicar aqui mesmo nos comentários ou no grupo de WhatsApp e garantir a sua matrícula antes que as vagas terminem. Todos que garantirem vão receber seus materiais em casa. E depois que você fizer a sua matrícula, lembre-se de conferir se o seu e-mail e também o seu endereço estão corretos, porque através do e-mail você vai receber o código de rastreamento dos livros e no seu endereço você vai receber os materiais exclusivos, estes aqui, que vão chegar aí na sua casa pelos correios. Também confira o seu nome ali dentro da plataforma para que o seu certificado saia exatamente como deve, com o nome correto, do jeito que você deseja. E se precisar de ajuda em qualquer etapa, entre em contato com o nosso suporte. O número oficial de suporte está aqui na tela e você pode chamar a gente também se precisar. A equipe está pronta para te ajudar no que for preciso e garantir que tudo corra bem no seu início de jornada aqui na Academia de Pregadores. Queridos, que alegria imensa poder ter você aqui, dando este passo de fé e de verdade. É uma bênção te receber neste novo tempo. Eu oro para que tudo aquilo que falamos lá no começo,
aquela promessa de um novo tempo na sua vida, no seu ministério, de pregar com confiança, com autoridade, com excelência, que tudo isso se cumpra na sua vida a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Academia de Pregadores. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça nessa nova jornada de crescimento e de revelação da palavra que inicia hoje. Que eu precisava me preparar ainda mais para o propósito que Ele tem para minha vida. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. O maior tesouro que um homem pode carregar na terra é o conhecimento de Deus pela sua palavra. Mas quando se estuda a palavra, os nossos pensamentos são desmontados um a um. Ela é poderosa para destruir principado. Quando nós entendemos o poder desta palavra, ela se torna um referencial a partir das nossas vidas. Queridos, chegamos em Brasília e viemos fazer a nossa primeira visita. Estamos aqui na casa do irmão Ricardo José. O senhor é pastor? Sim. Pastor Ricardo, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa hoje. Estou até emocionado, né? Com essa visita aqui da academia, né? Que veio aqui na minha casa. Que bênção. O senhor trabalha na obra de Deus aqui, o que o senhor faz? Olha, aqui eu sou pastor, né? Auxiliar. E nessa igreja eu também sou professor, né? Sou professor, dou aula através dos cursos, né? Da academia, me ajudou e tem me ajudado bastante. Há quanto tempo que o senhor conhece a academia? Assim que inaugurou a academia, né, eu estou até o dia de hoje. Fez muitos cursos já então? Muitos. Fiz o básico, médio, bacharel, fiz o hebraico, o grego e outros cursos lá da plataforma, né? Eu vi que o senhor fez o capelania, eu vi por aqui a sua carteira, inclusive. Tá aqui, essa é a carteira de capelão evangélico da Academia de Pregadores. O senhor usa ela como sua carteira de documentos também? Sim. E já está atuando como capelão? Sim, senhor. Sim, já. A gente faz trabalho, né, nos hospitais, visitas, e aí mostra a credencial que eu recebi da Academia de Pregadores. Que bênção. O senhor me disse que está fazendo um tratamento médico também, né? Conta pra gente aí o que o senhor está fazendo. Eu fui fazer um exame de rotina, né? E nesse exame de rotina foi que descobriu um câncer, né? Um câncer. E ali começou-se a encaminhar um tratamento. Eu cheguei a quase ficar cego de um olho, cheguei a ficar sem ouvir. Foi aqui na região do rosto? Do rosto, cheguei a ficar sem mastigar. Mas aí eu pedi oração, busquei em Deus, muita gente, pastores, familiares, orou por mim e Deus deu vitória. Já passei pela químio, agora estou passando pela rádio e os médicos já descartou a necessidade de cirurgia. Isso não lhe impediu de estudar? Não, ao contrário, isso que eu ganhei mais tempo, né? Não me impediu de estudar. Foi aí que eu estudei mais ainda. Uhum. Hoje o senhor tem um cantinho aqui que eu vi que é específico para estudo. Sim, ali é um sonho que eu tinha, né? E Deus me realizou.
Inclusive, eu realizei esse sonho nesse período, Uhum. de ter esse cantinho, uma biblioteca dentro de casa e poder estudar dentro de casa. E a academia lhe ajuda nisso. Me ajuda. A Academia de Pregadores fez dar um salto, né, ministerial, ampliou assim os horizontes, me deu uma visão mais ampla do que é o ministério, do que é a obra de Deus, né? E eu tenho ajudado outras pessoas, né? O que o senhor diria para os alunos do Brasil que nos ouvem hoje sobre a academia, nessa jornada que o senhor já teve com a gente? Que a Academia de Pregadores é mais do que um curso. Ela transformou todas as áreas da minha vida, como servo de Deus, como marido, como pai de família, como cidadão na sociedade, né? Como pessoa. Então, eu quero dizer para você que é aluno ou que pensa em ser aluno, a Academia de Pregador é muito mais do que um curso. E sobre os professores, o que o senhor pensa? Eu não tenho dúvida que eles são homens de Deus. Homens que têm história, que têm um legado. São homens que não estão ali só dando aula. Eles são líderes, eles são pastores de igreja. Não é só uma teoria, existe por detrás ali uma vida, uma história, um caminho que ele está passando através do curso. No curso médio, na matéria de paracletologia, né? Estuda sobre o Espírito Santo, né? Uhum. O pastor Cláudio Gama, todas as aulas dele, ele não é só o professor, ele se entrega. Eu até me emociono. E parece que ele estava dentro da minha casa aqui, ele chorando, e ele profetizando, né? Ele se entregou, deixou ser usado pelo Espírito Santo, e sem saber de nada, eu passando um momento difícil, isso impactou a mim. Até hoje. Tanto é que eu repito, né? Eu fico repetindo aquelas aulas. Quero deixar aqui uma palavra de gratidão, porque o senhor nos recebeu aqui na sua casa hoje. Para nós é uma alegria estar aqui, conhecer a sua história, entender como a academia tem abençoado a sua vida. Esse é o propósito da academia, é isso que nos move, tocar as vidas, contribuir com o ministério dos alunos. E eu vejo que a gente tem conseguido quando ouvimos histórias como a sua. Isso nos deixa muito felizes e louvamos a Deus por isso. Quero dizer também que a academia também é uma resposta de oração. Porque a gente vivia assim meio que no mundo da ignorância, né? E eu nunca pensei de hoje estar aqui dentro da minha casa recebendo a visita dos senhores nesse momento que eu estou passando. Às vezes eu digo, Deus, será que eu estou sozinho? Ninguém está vendo. Aí Deus mandou vocês aqui. E a Academia de Pregadores é um trabalho muito sério, né? É um trabalho muito edificante, é um trabalho que transforma a vida, transformou a minha e tem transformado, né? Você vê que eu tinha uma dificuldade de ler, hoje eu leio 10 livros por mês. Hoje boa parte dos recursos que eu recebo eu invisto em livro, né? Eu aconselho pessoas a estudar, não parar, não desistir. Então, eu só tenho a agradecer também, só tenho a agradecer mesmo pela Academia de Pregadores e o trabalho de vocês. Eu trouxe aqui um pequeno presente para o senhor. Que bom que o senhor gosta de ler. E são alguns livros escolhidos lá da academia para o senhor. Pode abrir? Pode abrir, por favor. Eita! São alguns presentes aí para o Glória senhor a Deus. colocar na sua biblioteca. Aleluia! Olha que benção! Esse aqui é Hebraico Bíblico, do pastor Neto Andrade. Meu Deus! Esses dois aqui são do pastor Marciano Silva. Esse outro aqui também é um livro da nossa livraria, de Tom Houston, né? Personagens ao redor da cruz.
Nós selecionamos lá e trouxemos para o senhor aí, nos seus momentos de estudo, de leitura, lembrar da nossa visita. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Desculpa, irmão, tá emocionado. Mas quem passa pela experiência é que sabe o valor da experiência. Isso aqui é uma resposta de oração, sabe? Eu venho orando e Deus está respondendo minhas orações. Obrigado. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Queridos, isto é o que move a Academia de Pregadores. Saber que você aí do outro lado está sendo verdadeiramente edificado, abençoado. E esses momentos são muito especiais para nós. Que Deus também toque a sua vida e que você sinta esse desejo, essa necessidade de crescer, de estudar, de se aprofundar no estudo da palavra, de mudar a sua vida e a sua história através do conhecimento profundo da palavra de Deus. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pela entrevista. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço o pastor Eli, a todos que aqui estão, e dizer que vocês têm uma contribuição no reino de Deus muito séria, muito relevante. Muitas vidas estão sendo salvas, alcançadas, muitos casamentos estão sendo restaurados, muitos jovens estão deixando as drogas, muitas igrejas estão sendo renovadas, edificadas através do trabalho da Academia de Pregadores. Amém. Eu sou eternamente grato. Amém. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais.